Irmãos, é muito emocionante falar a uma congregação linda como esta, depois de uma apresentação tão amorosa como esta. Eu louvo a Deus pela vida de cada pastor aqui presente. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que já estão com o Senhor, mas estão em nossos corações e lembranças. Eu louvo tanto a Deus pela vida de meu pai, pela vida de meu sogro, pela vida dos pastores de nossa família. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Pastor Roberto, pastor Marcelo, queridos colegas, pastores desta igreja em Campinas e de todas as igrejas batistas Ágape espalhadas, como vimos, pelo Brasil. Vocês podem parafrasear esse texto de João, colocando seu nome. Porque, como vamos ver, o pastor é um enviado de Deus. Obrigado, Marcinha, pelo convite que me fez para falar nesta manhã tão especial, quando o mundo evangélico está homenageando o pastor. Louvo a Deus por estar aqui com os irmãos nesta manhã. E quero saudar esta valorosa igreja em nome da Igreja Batista de Vila Mariana, da qual eu sou membro, com Carminha, minha esposa. Quero agradecer a presença da Silvia, do Dr. Ney, que vieram de São Paulo nesse dia tão especial para nós. Deus seja louvado. De todas as vocações, o ministério pastoral não é a menos exigente. Talvez seja a vocação mais exigente, porque o pastor, ele lida com dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo físico é mais fácil de se compreender através dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, gustação e tato. Porém, amada Igreja Batista Ágape, o mundo espiritual lida com o subjetivo, lida com o que é oculto, abstrato. É por isso que o ministério pastoral requer do pastor muitas qualidades, condições pessoais, ao mesmo tempo. Exige sabedoria, piedade, exige discernimento espiritual, procedimentos cautelosos, prudência, exige renúncia própria, exige paciência e arrojo, tudo isso ao mesmo tempo. A primeira condição
que há de ser, entre algumas delas, eu vou hoje mencionar 4 apenas, é a convicção pessoal e profunda, que dê ao pastor a certeza de estar ouvindo a voz de Deus. Quando Isaías foi escolhido como profeta, depois daquela visão que ele teve do Senhor assentado num alto e sublime trono, ele confessa: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O pastor é um homem ou uma mulher, como qualquer outros aqui presentes. Mas esta condição, esta convicção pessoal e profunda da chamada, da vocação, faz a diferença. Ela dá ao pastor a certeza de estar ouvindo a voz de Deus. Quando eu pastoreava a Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo, recebemos um evangelista armênio chamado Rubem Kassabian. Ele compartilhou com a igreja acerca de um pastor coreano, pequeno, baixinho, que teve uma profunda convicção de que Deus estava chamando ele e sua esposa para plantarem uma igreja no sul da França, uma cidade muito fria. E eles foram. Naquela cidade, investiram muito tempo em oração. Eles subiam uma montanha para contemplar a cidade e orar por ela. Até que um dia, eles oraram pedindo a Deus um lugar em que pudessem plantar a igreja local naquela cidade. Os olhos daquele homem bateram num edifício no centro da cidade. Quando ele chegou na frente daquele edifício, ele soube que era o cassino mais importante daquela cidade. Ele resolveu visitar o presidente do conselho de pastores daquela cidade, daquela região. Marcou um horário, foi com ele e sua esposa. E se apresentaram àquele colega. Depois de contarem a experiência lá na Coreia do Sul e da vinda deles para a França e a razão por que estavam ali, depois de falarem tudo, aquele pastor presidente abaixou a cabeça e disse: o que é que você está fazendo aqui? Essa cidade é fria, não só pelo seu clima, mas pelo coração do povo. Você não conseguirá fazer nada aqui nessa cidade. Você vai perder o seu tempo. Você vai dificultar a sua experiência vocacional. E começou a falar, tentando dissuadi-lo daquele projeto de plantação de igreja.
o tempo passou. Um ano depois de subir aquela montanha e orar, ele voltou àquele colega, presidente do conselho de pastores, e disse: amado colega, eu vim aqui fazer um convite. Ele disse: mas você ainda está aqui na cidade? Pensei que você já tivesse voltado para a Coreia do Sul. Não, eu vim aqui para lhe convidar para ser um mensageiro do culto de organização da nossa igreja. Aquele colega pegou o endereço, a data, o horário, e naquele dia ele foi ao encontro daquele colega. Aquele coreano estava parado esperando o colega chegar. Quando ele estacionou o carro, ele correu e disse: bem-vindo, colega. Deus vai abençoá-lo. Esta tarde será marcante nas nossas vidas. E vieram, aquele pastor olhou e constatou que era o prédio do cassino mais famoso, mais importante daquela cidade. Mas não ficou só assim, aí. Quando eles entraram, o coreano disse: colega, a nossa igreja, a futura igreja aqui presente, há 1 hora está orando pela sua vida e pela mensagem bíblica desta tarde. Quando aquele pastor entrou naquele local reformado para um santuário, havia uma congregação enorme de joelhos, orando por aquele culto e pela futura igreja. Irmãos queridos, esta é a primeira condição do exercício do ministério pastoral. A convicção pessoal e profunda da voz de Deus. Se aquele homem tivesse ouvido seu colega e num diálogo interno falasse com ele mesmo, numa expressão de frustração, e voltasse para a Coreia, aquela igreja não existiria. Aquelas almas não iriam para o céu. Colegas queridos, é tão bom quando nós analisamos os nossos caminhos e lembramos do dia em que o Senhor falou como a Isaías, como a Jeremias, como a Paulo, como aos pastores no decorrer dos séculos, chamando para esta obra gloriosa que é o ministério pastoral. Uma outra condição para o exercício do ministério pastoral há de ser uma visão das necessidades espirituais do mundo. Nós, pastores, e vocês, irmãos em Cristo Jesus, não precisamos fazer o menor esforço para reconhecer a situação do mundo em nossos dias. Está se cumprindo a palavra de Deus. Em Apocalipse, nós temos as 7 cartas às igrejas da Ásia. Foram 7 igrejas locais.
Mas podemos também interpretar essas 7 igrejas como 7 tipos de igreja. E ainda podemos interpretá-las como a história da igreja. Nessa interpretação histórica, eu não tenho dúvidas de que nós estamos passando da igreja de Filadélfia, missionária, para a igreja de Laodiceia, da apostasia. Ainda estamos vivendo, como vimos neste vídeo e na expressão de mordomia cristã, na entrega de ofertas, ainda estamos vivendo o tempo de missões. Mas o mundo caminha para o tempo da igreja de Laodiceia, a igreja da apostasia. Como lemos em Apocalipse 3, Laodiceia e seu anjo não era frio, não era quente, era morno. A mornidão espiritual tem caracterizado os nossos dias. A apostasia, que é o desconhecimento da palavra, que é a negação da fé, que é o afastamento de Deus, tem caracterizado esse tempo dos nossos dias. Além da mornidão espiritual, a sequidão da alegria. Hoje vemos crianças, adolescentes, jovens, tristes. Assim como aconteceu naquela experiência de uma catástrofe agrícola em Israel. E Joel fala disso. A videira se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. Mas ele continua, e a alegria dos homens também se secou. Sequidão da alegria, dados os problemas que temos vivido nesses últimos tempos, tem sido outra característica deste mundo atual. E o que dizer do declínio moral? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, os 5 primeiros versículos, ele descreve o que temos visto em nossos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tudo isto é o que tem acontecido em nossos dias.
Não é preciso fazer grande esforço para entender as necessidades espirituais desse tempo. E o que dizer da inapetência, da anorexia da Bíblia? Jeremias, ele diz... Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Em outra versão, a palavra do Senhor se tornou desprezível para eles, e nela não tem prazer. Não é isso, irmãos, que tem acontecido em nossos dias? Não é isso que temos visto, ouvido e nos entristecido de ver o tempo de apostasia, de declínio moral, de afastamento de Deus, de desconhecimento da palavra. Mas nós, pastores e igrejas valorosas como esta, na visão dessas e de outras necessidades espirituais em nossos dias, o pastor e o crente em Jesus Cristo, fiel, neles há um grande, um fervente e um apaixonado amor às almas perdidas. Glória a Deus por isto. Outra condição há de ser uma vida devocional diária, para que dê ao pastor a renovação da sua sobrevivência espiritual e poder para o exercício do seu ministério profético. Esta é, pois, a terceira condição que estamos apresentando nesse dia do pastor. O pastor não ora apenas quando está precisando. O pastor não lê e medita nas Escrituras apenas quando está preparando uma mensagem. Como Isaías disse no capítulo 50, versículo 4, o Senhor Jeová me deu uma língua instruída, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Que privilégio é essa vida devocional diária. Antes de ocorrer o grande avivamento na Alemanha, Martin Boss passava horas e horas, dias e dias, e até noites em oração, intercedendo sozinho, agonizando perante Deus. Mas quando ele pregava, suas palavras eram como fogo, e os corações dos ouvintes como capim seco. A história dos avivamentos através dos séculos nos lembra que cada avivamento, apesar de sua
posição geográfica da sua época, cada avivamento foi fruto de orações fervorosas, como a vida de Ricardo Baxter. Pastor Ricardo Baxter, dizem que as paredes do seu gabinete eram manchadas pelo bafo das suas orações. Quando Carminha e eu tivemos o privilégio de visitar o tabernáculo de Spurgeon, o zelador mostrou todo o templo, e quando íamos saindo, ele disse: agora eu quero mostrar a casa de força da nossa igreja. Eu pensei que ele fosse mostrar a parte elétrica. Ele nos levou abaixo do púlpito, havia uma sala de oração. E ali os crentes se revezavam durante a pregação de Spurgeon. E ele diz que quando o pastor Spurgeon sentia a necessidade de mais poder, enquanto ele pregava aquela multidão, ele batia com seu pé naquele estrado. E os crentes lá embaixo começavam a intensificar as suas orações a favor do pastor Spurgeon que pregava. Eu finalizo com uma quarta condição para o exercício do ministério pastoral. Esta é a cooperação e o envolvimento dos membros da igreja no ministério pastoral. O apóstolo Paulo estava em Roma, preso pelo crime do evangelho, e nos seus julgamentos, ele estava sozinho. Ele diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 9 em diante: procura, Timóteo, vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma João Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Queridos irmãos, famílias desta igreja, vocês não podem imaginar como vocês são úteis ao ministério pastoral desta valorosa igreja. Sozinho, nunca. Colegas, sozinhos, nunca. Jetro, sogro de Moisés, ele viu a intensidade do trabalho do seu genro, e ele disse: por que te assentas só? Tu só não o podes fazer. Foi o conselho de um sogro para o estadista Moisés. Deus tem dado talentos, Deus tem dado dons espirituais. Cada um de vocês tem
pelo menos um talento que deve ser colocado à disposição do Senhor para cooperação do ministério espiritual da igreja. O pastor está sempre cercado de gente, mas muitas vezes ele se sente só. Eu tenho ministrado, eu tenho cuidado, assistido a muitos pastores. Nesses 9 anos de ministério apacentar, que foi um ministério para o qual Deus nos chamou, eu tenho essa convicção. Já ajudamos com mentoria, aconselhamento, orientações a mais de 967 pastores. E uma das frustrações de pastores é ver que ele está sozinho, tem que fazer tudo, há ministérios necessitando de voluntários. Quantos apelos, quantas chamadas para membros da igreja ajudarem em ministérios específicos. E eu posso dizer com toda a minha certeza que, como a igreja de Corinto, a Igreja Batista Ágape recebeu do Espírito Santo, através de seus membros, todos os dons espirituais. E os dons espirituais são as ferramentas, os instrumentos com os quais podemos servir a Deus, servindo a igreja, servindo e cooperando, envolvendo-se no ministério pastoral. Você já descobriu o seu dom? Você tem pelo menos um dom, mas pode ter muitos dons espirituais. Foi o Espírito Santo que lhe capacitou com esses dons, com essas ferramentas. Não hesite em colocá-las à disposição do reino. Não hesite em oferecer-se ao pastor, à equipe pastoral, à liderança da igreja, aos dirigentes de ministério da igreja, a sua cooperação. A alegria que nós temos de exercitar o nosso dom espiritual é indizível. Só pode experimentar ao fazê-lo. Assim como o pastor tem consciência profunda da sua chamada, você pode ter convicção profunda do dom que Deus lhe deu para ajudar a sua igreja. Concluindo, irmãos, eu gostaria de acentuar, colegas, pastoras, pastores, o grande desafio do ministério pastoral hoje é este que Paulo fala aos Coríntios. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O apelo veemente
dos pastores aqui desta igreja e de todas as igrejas é o mesmo de Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, orai por nós. Irmãos, orai por nós. Eu pergunto, quais os passos que vocês mais gostariam de tomar em favor desta igreja e de sua equipe pastoral nesta manhã? Não saia daqui sem tomar uma decisão. Não saia daqui sem apresentar ao Senhor o seu desejo para que Ele satisfaça o desejo do seu coração de servi-lo, servindo ao corpo de Cristo com seu dom e com seu talento, com suas habilidades naturais. Há espaço para todos nós. Não é só para o pastor. Neste dia do pastor, queremos reafirmar: há lugar para cada um dos membros da família de Deus para trabalhar a favor do corpo de Cristo. Parabéns, colegas. Deus continue a abençoar muitíssimo a vida de cada um, a família de cada um, satisfazendo os desejos dos seus corações. Pai, obrigado, porque a Tua palavra é viva, é eficaz, é penetrante, é atual. E neste dia do pastor, nós queremos reafirmar a nossa gratidão a Ti pela santa vocação. Faze-nos homens úteis, faze-nos mulheres úteis neste ministério glorioso. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém e amém.